Em homenagem aos 40 anos de carreira do mestre Kurumada. História original e produtor executivo Masami Kurumada. Chegou a hora. A lenda de Seiya começou aqui. Bronze versus ouro. Os Cavaleiros de Ouro. Os Cavaleiros do Zodíaco, a lenda do santuário. Que os nossos cosmos se elevem ao máximo! Não adianta, vai ter que ir pro cinema. A batalha contra os Saiyajins tem início. Yantia parecia ter derrotado seu oponente, um dos 6 Saiyaman. Contudo... Limpe tudo por aí, livre-se logo desse traste. Ao presenciar a morte de seu amigo, Kuririn finalmente faz explodir sua raiva. Faltam apenas 3 horas para recomeçar a luta. Será que Goku chegará a tempo? É um lugar de tormento eterno. Um antro de pecado e sofrimento. Um mundo de desespero eterno. Inferno. Part of the essence of hell is that one chooses it. Para entender essa visão, faça a jornada ao Inferno de Dante, o livro que deu vida ao inferno. Bad Bros. Há mais de 1 milhão de anos, os leões têm governado a savana africana. Eles estão no topo da cadeia alimentar. Porque, com sua enorme força, assim como os mortais lobos, as orcas são temíveis caçadores. E se você é um dos animais que consideram como presa, cuidado. As baleias assassinas, na verdade, são uma espécie de golfinho e o maior tipo deles. Eu me considero um homem de comunicação. Não sou dublador, não sou locutor, né? Eu sou um homem de médico de comunicação. Faço a voz padrão na Marshmallow, todas as aberturas da National Geographic com a minha voz. Tenho narração lá também, na Itália. Na BKS. O grande segredo de quem quer ser dublador é brincar com a voz. Desde pequeno eu brincava com a voz. Conheci tudo que podia se conhecer em termos de rádio. Né? Fiz a unidade móvel, reportagem policial, apresentação de programa popular, de entretenimento, jornalismo, todos os setores do jornalismo, desde pauta, redação, apresentação e esporte, né? Que é uma coisa que eu jamais imaginava. Entrei como repórter, depois virei comentarista e por último, né, me tornei narrador de futebol também, fiz artes cênicas no Senac e um curso de locução na BKS, né, com a Márcia Gomes na época. Engraçado que na minha turma tinha gente muito qualificada tal, para continuar na profissão, só que dos 36 alunos que tinham, né, na turma, só eu ingressei na área. Então, quer ser um comunicador? Ouça bem, escreva bem, para depois falar bem. Isso é o que legal. Eu quero escrever minha história na dublagem. Vamos ver se eu consigo. Eu vou detonar! Eu conserto! Em 1982, Concerta Félix Jr. foi o jogo de maior sucesso no fliperama. Mas agora, Os personagens dos videogames são bem mais complicados do que você imagina. revelamos a história nunca antes contada de um vilão no auge de uma crise de identidade. Vamos por trás da tela com Detona Ralph. O mundo conheceu Detona Ralph em Concerta Félix Jr. Mas neste mundo de 8 bits, Fim do expediente! Bom trabalho, pessoal! a vida não é feita de pontos altos e níveis de bônus. aí, Glenn? Ralph. Você lembra dele, Félix? Estão dando uma festa sem mim? Ralph sonha com um mundo novo, um mundo onde seja mais querido, reconhecido Eu vou detonar! e até amado. Poderia ter um calendário de praia, uma dancinha
e talvez até uma musiquinha de Natal. E no final, nada era assim. Você é só o vilão que detona o prédio. O que o Ralph fez depois foi tão inovador, Que abandonou o jogo dele. tão escandaloso. Não é daqui, não é, moço? Ele mudou de jogo. Ralph, tá mudando de jogo? Estúdios de cinema mudam para terem a chance de contar suas histórias. E a partir daí, a vida de Ralph nunca mais seria a mesma. É hora de deixarem suas mães orgulhosas. Eu amo a minha mãe! Fique ligado. Quando voltarmos por trás da tela com Gilbert, o personagem que sempre é mal interpretado. Pode explicar melhor? Alô? Telefone, minha casa, ver filme, acessar site, comprar ingresso. O cinema agora está no seu Claro. Acesse cinemark.com.br, escolha um filme e compre o ingresso direto do seu celular. Depois, é só apresentar o SMS comprovante na entrada do cinema. E cliente Claro Clube ainda ganha 50% de desconto no ingresso. Aproveite. Claro. Escolha. Eu sei. Sharpay sempre foi o centro das atenções. Estou montando um elenco para um novo musical na Broadway. Broadway? Tipo assim, Broadway? Mas para seguir seu sonho, Eu conheço um apartamento disponível em Nova York que fica próximo da Chanel e da Wicked. ela vai assumir seu papel mais difícil até agora. Isso é uma espelunca sem serviço de quarto. O que é aquilo? Sua cama. É um closet com uma língua. Esse aqui é meu AP. Melhorou muito, né? Uau, uma estrela está prestes a nascer. Estamos felizes em receber uma das maiores estrelas que existem, Amberly Adams. Eu estou ansiosa para trabalhar com vocês. Acontece que só um pode fazer o show. Esta é a oportunidade de uma vida. Para mim. Sem mim, não tem show. Nada tá indo como eu planejei. Plano A, morar numa cobertura e ser estrela da Broadway. Plano B, não tenho um plano B. Dos produtores de High School Musical. Tô com medo. Tudo na sua vida até agora levou a este momento. O seu momento. The rest of my life is starting tonight. Feels like I'm finally on my way. Do diretor de Meu Pai é Noel 2. Um filme todo novo. A fabulosa aventura da Sharpay. Breve em Disney DVD. E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu quero debater com você um assunto que para mim é muito importante. Vamos falar hoje sobre a Câmara de Vereadores.
Você lembra do nome do seu vereador? Aquele sujeito que você depositou o seu voto na última eleição? Pois é, a maioria dos brasileiros não se recorda. Em Uberlândia, por exemplo, segundo o Ibope, mais de 55% dos eleitores não se lembravam mais em quem haviam votado. Em Franca, interior de São Paulo, 1 em cada 3 francanos desconheciam o nome do seu candidato a vereador. E isso é uma pequena amostra. Na verdade, essa situação mostra que temos um grande problema, mas há outro pior ainda. Você acompanha os trabalhos dos vereadores do seu município? Conhece os projetos? Já reclamou deles alguma vez? A imensa maioria, com certeza, dirá que não. Mas o que faz um vereador? Qual é o seu papel? Bom, primeiramente, ele foi eleito pelo povo, por aqueles que depositaram a sua confiança em seu nome no seu projeto de governo. Sendo assim, um vereador é um representante popular, um servo do povo. Eles são responsáveis pela elaboração, discussão e votação de leis para a municipalidade. Propõem benfeitorias, obras, serviços. E o objetivo é o bem-estar da população em geral. E também fiscalizam as ações tomadas pelo Poder Executivo, no caso, os prefeitos. Bem, pela lei deveria ser assim. E quanto ganha um vereador? Varia de cidade para cidade. Mas tomemos como exemplo o berço financeiro econômico do país, a cidade de São Paulo. A Manhattan da Pauliceia Macunaímica. Gostou? A remuneração bruta de um vereador da cidade de São Paulo é de R$15 mil, limitada ao teto salarial descrito no artigo 37 da Constituição Federal. Líquido dá 11 paus e meio no bolso do felizardo. Afinal, a maioria dos paulistanos não chega a ganhar nem metade disso. Só que não para por aí. Além disso, o pobre vereador tem direito a ter uma verba de R$ 143.563,67 para poder compor uma equipe de 17 assistentes parlamentares. Repito, R$ 143.563,67 para cada vereador. Se dividirmos igualmente para cada assistente parlamentar, a média dá R$ 8.444,92. Mas calma, tem mais. Cada vereador tem também um auxílio em cargos gerais de gabinete. Uma verba anual de R$ 264.937,57, ou cerca de R$ 22 mil mensais. Com esse din-din, o vereador banca os serviços gráficos, correios, assinaturas de jornais, deslocamentos pela cidade, materiais de escritório. Você sabia que em julho de 2016, por exemplo, cada vereador teve um gasto médio de 15 a 19 mil reais de correio por mês? Correio? Pera, a gente não tá na era digital? Dos e-mails, Facebook, WhatsApp. Aí vem você, Rocha, e diz que cada vereador gasta 20 mil reais de correios por mês. Bom, consulte então o site da Câmara. Os números estão lá, se você quiser dar uma analisada. Eu quis. Mas continuando. Em 2015, por exemplo, o vereador petista Senival Moura apresentou gastos de 6 mil reais mensais, com folhas de sulfite. Peraí. Uma resma de sulfite, que tem 500 folhas, ela custa em média de, 11 a 15 reais no mercado. Ou seja, esse vereador, esse nobre vereador, gastou 200 mil folhas de sulfite num mês. Todo mês. Se formos computar anualmente os gastos gerais da Câmara de Vereadores de São Paulo, ele chega a inacreditáveis R$500 bilhão. Assim parece pouco. Melhor falarmos 500 milhões de reais anualmente. E para quê? Para ficar mudando nomes de ruas? Na Câmara de Vereadores de Campinas, por exemplo, um vereador propôs um projeto de lei muito importante. O Dia do Gol da Alemanha. Peraí, não foram 7? Outro projeto da mesma cidade proíbe o cidadão campineiro a colocar chips no corpo. O autor da proposta considerava o chip como sendo a marca da besta.
Em Manaus, o vereador Roberto Sabino, do PRTB, propôs um projeto de que apenas médicos e enfermeiros pudessem usar uniformes brancos. Coitado dos pais de santo, Mesefio! Ah, e tem também o pipódromo. Calma, não é o lugar oficial de fazer pipi, mas é o lugar oficial de soltar pipas. Projeto do vereador manauense ou manauara Gilmar Nascimento. Já em Porto Alegre, a Câmara Municipal da capital gaúcha propôs uma emenda proibindo o uso de saleiros nos restaurantes. Afinal, o sal faz mal para a saúde, certo? Mas já que estamos falando de restaurantes, que tal um projeto que estipula um desconto de 50% na conta dos restaurantes para aqueles que fizeram a cirurgia de redução de peso? Ou a criação de um memorial em homenagem ao chimarrão? Barbaridade, tchê! Que papo jaguar é esse? A gente podia falar dessas leis, ou piadas, o dia todo. Mas não vou tomar seu nobre tempo assim. Mas falemos sério, a gente gasta nosso dinheiro com isso? A gente sustenta esse descalabro e acha que tá tudo certo? Pensa bem, é o seu dinheiro. O meu dinheiro, o nosso dinheiro que está em jogo. E o que eu proponho? Estamos em pleno século XXI. A globalização, a comunicação em massa, o dinamismo social exigem novas soluções. Não dá para conviver mais com um sistema do tempo em que Judas perdeu as botas. Ou como se diz no sul do país, no tempo do Ariri Pistola. O fato é, o Brasil não precisa mais de Câmara de Vereadores. Simples assim. Mas como assim? Siga-me os bons! Hoje, com as redes sociais e a comunicação instantânea, a população não precisa mais eleger representantes para exercer o poder público. Nós podemos e devemos usar esse poder. Basta mudar o sistema, o processo em si. Um sistema onde qualquer cidadão pode votar, opinar, sugerir, apresentar um projeto, tudo virtualmente. A Câmara Virtual, sem vereadores, sendo acessado de casa, através do seu celular, do seu laptop, do seu tablet, do seu PC ou raio que o parta. Cada cidadão, para acessar, digitaria o seu número de eleitor, o seu login e sua senha. Nesse sistema, qualquer proposição, qualquer projeto de lei pode ser apresentado por cada cidadão e pode ser votado por um período determinado. A maioria ganha, e sem ser obrigatório. Como diz Caetano, é proibido proibir. Vota quem quer. Exerce a cidadania quem tiver interesse. E a grande sacada é que economizaremos 500 milhões de reais por ano, evitando colocar gente que não nos representa e que fica lá, fazendo o jogo do executivo, apresentando projetos esdrúxulos e pouco se importando realmente com a realidade da população. Repito, não precisamos mais de vereadores. Precisamos, isso sim, de nós mesmos, qualquer cidadão, exercer o poder de que tem direito e dever, de forma democrática, limpa, transparente, e não gastando uma fortuna com um sistema que simplesmente não funciona. Claro, para isso acontecer, é necessário elaborar um projeto e depois transformá-lo numa emenda constitucional, algo a ser feito pelo Congresso Nacional. Outra instituição falida. Mas se quisermos realmente levar isso para frente, adotar novas medidas para a política, nós precisamos nos mobilizar, apresentar projetos de lei, apresentar soluções criativas para a política nacional e fazer com que isso seja levado adiante, até que isso um dia torne-se possível. Foi assim com a lei da ficha limpa. Demorou, mas hoje já é uma realidade. Que tal? Vamos construir essa ideia? Afinal, vereador Atenção, você torcedor, em casa, você no carro, você no seu trabalho, o clássico dos clássicos, o clássico das multidões, apita o árbitro, bola rolando no Morumbi. Rocha Júnior. O Trelelé metrô, lá sim, bola caprichosa porque é de futebol, que o povo gosta. Futebol é natural. A partir de agora, o futebol na transmissão dinâmica da sua a Super Rádio do Brasil.
lá vem o Palmeiras no câmbio de ataque. Magrão ficou caído no gramado. O árbitro não dá nada, dá sequência no lance e marcou, na verdade, falta do ataque palmeirense, Vanderlei. Na verdade, o Magrão, pra cima do jogador Fabinho, na caída, ele tocou a mão na bola. Acertou o árbitro da partida. É lindo Morumbi, Rocha. É lindo Morumbi, é linda a festa dessas maravilhosas torcidas. Corinthians! Vem Renato, tocou em profundidade, tentando chegar com o Jô. Jô dominou, tocou mais atrás, antecipa-se a marcação com o Gabriel. Sobrou pra Gil, chutou, bateu pra fora pela linha de fundo. Tentou de primo, Gil querendo surpreender o goleiro Sérgio Luciano Luiz. Bad Brass. Bad Boy.